Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje, esse agora é o último dessa lista que pediram. Então aquela frase, eu vou insistir. Tem dúvida, mande lá inbox, mande e-mail, faz bilhetinho lá no positivo e diz assim, por favor, resolva esse. Se der tempo na sala, a gente faz na sala. Se não der tempo, a gente faz aqui no YouTube. 0118. Ah, esse aqui é bacana. Todos são, mas esse é mais bacana ainda. 0118. Lá da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Diz assim: os praticantes de exercícios físicos se preocupam com o conforto dos calçados utilizados em cada modalidade. O mais comum é o tênis, que é utilizado em corridas, caminhadas, etc. A numeração para esses calçados é diferente em vários países, porém existe uma forma para converter a numeração de acordo com os tamanhos. Assim, o cara diz assim: a função g de x converte a numeração do tênis do Brasil para os tênis dos Estados Unidos. Então, lá é x sobre 6 do Brasil para os Estados Unidos. Então, aqui é do Brasil para os Estados Unidos. E a função f converte em 40x mais 1, quando o assunto é dos Estados Unidos para a Coreia. Certo? Então, a banca diz o seguinte: para você converter um número de tênis que está no Brasil para um tênis americano, você divide o número por 6. Certo? Para transformar um número americano em tênis da Coreia, você multiplica por 40 e soma 1. A pergunta é: qual é a função que vai fazer direto essa conversão aqui, ó, do Brasil para a Coreia? Ou seja, eu quero a transformação daqui para cá direto, sem fazer primeiro para os Estados Unidos, depois Estados Unidos para a Coreia, entendeu? Eu não quero intermediários, eu quero fazer, opa, caiu a caneta aqui ao vivo e a coisa. Eu não quero fazer primeiro fazer duas conversões, quero fazer uma conversão direta. Isso tem um caso típico chamado função composta. Função composta. A gente não viu isso aqui explicitamente, porque é assunto lá da aula 4, mas a gente vai entrar já na ideia. Só vamos tentar pensar no seguinte: pausa nesse conhecimento. Faz de conta que a função de x é x mais 1. E a que função de x seja x quadrado. Certo? Faz de conta. Esqueça essas por enquanto. Estou dando um exemplo aqui. Se a banca perguntar quanto é f de 4, f de 4 você põe o 4 no lugar do x. Quanto é f de menos 2? Você põe o menos 2 no lugar do x, óbvio. Quanto é g de 0? Põe o 0 aqui. Quanto é g de 5? Põe o 5 aqui. Quanto é g de menos 3? Põe o menos 3 aqui. Agora, se a banca perguntar quanto é f de g, olha como a coisa mudou. Não é mais f de um número, é f de outra função. É uma função de outra dentro, chama-se função composta. No lugar deste x do f, você põe a função g inteira. Então, todo este cara aqui vai entrar aqui, certo? Então, lá no lugar do x seria um número, mas agora é uma função. Então, no lugar do x vai entrar a função g inteira, no caso, x ao quadrado. Esse 1 já estava lá, continua aí. Então, f de g de x é x ao quadrado mais 1. Quem é o contrário? Quem é g de f? Bom, g de f é ao contrário. No lugar agora desse x aqui, desse x, você vai colocar esse cara inteiro. Então, cuidado, é o cara inteiro que vai dentro da função. Fica x mais 1 ao quadrado. Porque a função g é só x ao quadrado. No lugar desse x vai entrar a função f inteira. X mais 1 ao quadrado é x ao quadrado mais 2x mais 1, certo? Então, quando é f de g, você põe o g dentro do f. Quando é g de f, você põe f dentro do g. Ok? Função composta. A gente vai ver isso lá no positivo daqui 2 encontros. Então, a pergunta da banca é a seguinte. Vocês podem ver que no fundo tem um barulho de moto, porque tem uns idiotas que andam com o escapamento aberto. Eu moro bem no centro, todo mundo sabe, passa um mol de carros por hora aqui.
Mas basta um cretino, um idiota com escapamento aberto para estragar a gravação inteira. Infelizmente eu tenho que deixar esses barulhos no fundo, porque os idiotas, os imbecis, os de QI baixo, tem que colocar o escapamento aberto para todo mundo ver que ele tem moto. Não tem cérebro, mas tem moto. Então a pergunta é, a banca diz assim, qual é a função H que converte a numeração dos tênis brasileiros para os coreanos? Então vou insistir nisso. A banca quer uma função chamada H que converta do Brasil para a Coreia. Daí eu pergunto para os senhores, essa função será GDF ou será FDG? E agora? É essa ou é essa? Valendo a entrada na Federal do Paraná. Dá uma pensada aí. E agora? É essa dentro dessa ou é essa dentro dessa? E agora, meus amiguinhos? E agora, meus amiguinhos? E agora? Então, é só lembrar o seguinte. Quem é a função G? A função G é o Brasil. A função F é Estados Unidos. Quem é a função F? Estados Unidos. Quem é a função G? Brasil. Então lembre, a função F, Estados Unidos para a Coreia. A função G, Brasil para Estados Unidos. Então quem que eu quero na verdade? Brasil para a Coreia direto? Então é GDF. É esse cara que vai aqui dentro. Então eu preciso calcular, na verdade, então esse aqui vai embora, GDF de X. GDF de X. Que será? Então, no lugar do X, eu coloco isso aqui inteiro? É isso? Ou é ao contrário? E agora? Vamos insistir. Ou é F de G? E agora? Vamos lá, vamos de novo. Vamos tentar pensar que nem gente grande. Faz de conta que o vestibular é hoje. Pode ver, as motos não param. As motos não param. Então vou colocar a nossa interrogação de novo. E agora? É GDF ou FDG? Lembrando que aqui Estados Unidos, aqui é Brasil. Então a GDF, a G de X, Brasil para os Estados Unidos. A F de X, Estados Unidos para a Coreia. Eu quero do Brasil para a Coreia. Quem que eu vou calcular? Esta ou esta? E agora? Eu coloco isso aqui dentro ou isso aqui dentro? E agora? E agora? Vamos tentar pensar. Como eu preciso do Brasil para a Coreia diretamente, eu tenho que passar por essa parte aqui. Então, originalmente eu faria Brasil para os Estados Unidos e depois Estados Unidos para a Coreia. Agora eu quero fazer esse caminho direto. Como é que eu faço? Hein? Então, olha que simples. Essa aqui é a função F, concorda? 40 alguma coisa mais 1. O que eu coloco no lugar do X? X sobre 6. Então eu coloco esse cara aqui dentro. Então esse cara vai aqui dentro. Se esse vai aqui dentro, F de G. 40 sobre 6 é a mesma coisa que 20 sobre 3, porque eu divido por 2. 20 sobre 3, que multiplica x mais 1. Isso nos dá a letra C. Vamos ver o que o gabarito diz. Eu já contei, o gabarito às vezes está errado. 0118, letra C, ele mesmo. Então, insistindo nisso. Quando a banca te dá duas funções e pede a composta de uma maneira indireta, ele não diz explicitamente qual função que ele quer, ele diz, olha, você tem que combinar essas duas de tal forma que eu saia daqui e venha para cá direto. A pergunta é, como eu faria isso? Então, se a banca traz duas funções e pede uma terceira que envolve a combinação, ou seja, a composição de duas funções, você tem que olhar o que exatamente você quer. Então, quando você coloca esse cara aqui dentro, veja, 40 vezes x sobre 6 mais 1, estou já transformando do Brasil para a Coreia, porque x sobre 6 faz virar padrão americano. Se eu colocar esse aqui dentro, faz virar padrão coreano. Entendeu a ideia? Então, a banca te dá, a princípio, o tênis do padrão brasileiro, supondo que eu calço 43, que é o tamanho que eu calço mesmo. Mas para facilitar nossas contas, vamos colocar aqui 42 para fazer a divisão certinha.
Então faz de conta que 42. Não vai caber no meu pé, mas 42. Essa caneta está começando a falhar. Está na hora de pinchar fora essa caneta aqui. Então, Brasil, 42. 42 sobre 6 dá 7. Você pega o 7 e põe aqui. 40 vezes 7, quanto dá? 40 vezes 7, 280. 280 mais 1, 281, certo? Pega esse valor, põe aqui, ó. Dá exatamente a mesma coisa, ó. 42 sobre 6, 7. Vezes 4, 280. Com mais 1, 281. Então, entendeu a ideia? Vamos insistir nisso. Se eu quero do Brasil para a Coreia, primeiro transforma daqui para cá e depois daqui para cá. Mas como a banca quer que você faça isso direto, pega essa fórmula e põe aqui embaixo, ó. X sobre 6 entra no lugar desse X aqui. Fica 40 vezes X sobre 6 mais 1. Cuidado com esse mais 1. Muita gente esquece. Ele faz parte da função f, claro? Então, nós estamos calculando aqui, realmente, g de f, não. Estamos calculando f de g. Claro para todos isso? Dá uma descansada, porque agora eu vou, mas tão cedo eu não volto. Gravamos bastante, tem bastante resolução, se divertir, tem dúvida, manda e-mail. Ou quinta-feira, pergunte lá por bilhetinho ou via inbox. Grande abraço, eu vou, mas não volto. Fui!